Os espartanos são conhecidos como um dos mais formidáveis e enigmáticos povos da Grécia Antiga. A sua reputação de guerreiros ferozes e disciplinados tornou-se lendária ao longo dos séculos. Vamos explorar a verdade sobre os espartanos, revelando fatos históricos, sua sociedade única e o impacto duradouro que deixaram na história. Esparta foi fundada por volta do século IX a.C. Localizada na região do Peloponeso, no sul da Grécia, Esparta estava situada em um vale fértil cercado por montanhas, proporcionando uma defesa natural. Durante esse período, a Grécia estava dividida em várias cidades-estados independentes, cada uma com sua própria forma de governo e cultura. A sociedade espartana era altamente estratificada e diferia significativamente de outras cidades-estados gregas. A base dessa estrutura era o sistema de castas, no qual os espartanos eram divididos em 3 grupos principais. Espartanos. Os espartanos eram a elite dominante em Esparta. Eles eram os guerreiros e detinham o poder político. A educação e treinamento militar eram as principais preocupações dos espartanos, visando criar soldados altamente habilidosos e disciplinados. Periecos. Os periecos eram habitantes livres de Esparta, mas não possuíam os mesmos direitos e privilégios dos espartanos. Eles eram comerciantes, artesãos e agricultores, fornecendo bens e serviços essenciais para a cidade. Ilotas. Os ilotas eram a classe mais baixa da sociedade espartana. Eles eram servos agrícolas e estavam vinculados à terra. Os espartanos os utilizavam como mão de obra para sustentar sua economia e estilo de vida militar. A educação espartana tinha um foco principal: preparar os jovens para se tornarem soldados fortes e resilientes. Os meninos espartanos eram submetidos a um rigoroso treinamento militar desde tenra idade, o qual incluía atividades físicas intensas, combate corpo a corpo, treinamento de resistência e trabalho em equipe. O principal objetivo da educação espartana era criar soldados leais e habilidosos, prontos para defender sua cidade-estado. Os jovens espartanos viviam em acampamentos coletivos chamados agelas, onde compartilhavam refeições e dormiam em alojamentos comuns. Essa vida em comunidade fortalecia o senso de camaradagem e espírito de equipe. Uma das mais famosas batalhas envolvendo os espartanos foi a Batalha das Termópilas, travada em 480 a.C. contra o exército persa liderado por Xerxes. A batalha aconteceu em um desfiladeiro estreito chamado Termópilas, localizado na Grécia Central. O rei Leônidas I de Esparta foi encarregado da defesa da passagem. Ele liderou um pequeno exército de cerca de 7.000 gregos, incluindo 300 espartanos. Leônidas e seus espartanos, conhecidos por sua disciplina e coragem, se posicionaram no desfiladeiro, aproveitando a vantagem do terreno estreito, que neutralizava o grande exército persa. Eles resistiram bravamente por vários dias, infligindo pesadas baixas aos persas. Apesar da derrota, a batalha atrasou o avanço persa e permitiu que outras cidades-estados gregas se preparassem para a defesa. Essa batalha estratégica e sua subsequente exploração tornaram possível a vitória grega na Batalha de Plateia e, eventualmente, a expulsão dos persas da Grécia. Ao longo dos séculos, muitos mitos e lendas foram associados aos espartanos, muitas vezes distorcendo a realidade histórica. É importante distinguir entre os fatos e a mitologia que se desenvolveu em torno deles. Treinamento cruel e desumanizante. A ideia de que o treinamento espartano era excessivamente cruel e desumanizante. Embora seja verdade que o treinamento era rigoroso e físico, era projetado para forjar uma mentalidade de disciplina, coragem e resiliência nos jovens espartanos. O objetivo era criar soldados eficientes e leais, e não meramente infligir sofrimento desnecessário. Igualdade entre homens e mulheres. Uma das lendas mais duradouras é a ideia de que as mulheres espartanas tinham um status igual ao dos homens. Embora as mulheres espartanas tivessem mais liberdade e autonomia do que em outras sociedades gregas, elas ainda estavam sujeitas a limitações e seus principais papéis eram relacionados à reprodução e à manutenção do lar. O sacrifício do rei Leônidas. A história da Batalha das Termópilas é cercada por lendas e mitos.
A narrativa popular afirma que o rei Leônidas e seus 300 espartanos lutaram até a morte, sacrificando-se em defesa de sua pátria. Embora seja verdade que Leônidas e seus homens enfrentaram corajosamente o exército persa, a maioria dos espartanos sobreviveu e retornou a Esparta após a batalha. Ainda assim, o heroísmo e a resistência demonstrados pelos espartanos na batalha são inegáveis. O desprezo pela arte e cultura. Outro mito comum é a ideia de que os espartanos desprezavam a arte, a literatura e outras formas de cultura. Embora o foco principal da sociedade espartana fosse o treinamento militar e a preparação para a guerra, isso não significa que não houvesse apreciação por outras formas de expressão cultural. Embora a ênfase principal fosse no desenvolvimento das habilidades guerreiras, a sociedade espartana também valorizava a música, a poesia e outras formas de arte. Apesar da sociedade espartana ter se deteriorado ao longo do tempo, seu legado continuou a influenciar o mundo antigo e além. Sua reputação como guerreiros corajosos inspirou muitas culturas posteriores. Além disso, a abordagem militar espartana deu origem a muitas táticas e estratégias adotadas por exércitos em toda a história. Se você ficou fascinado pelo legado dos espartanos e quer descobrir mais sobre a história, cultura e mitologia grega, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até a próxima!